Eu estava aqui sentada pensando no seguinte: vocês conseguem ver aqui, né? Um monte de livro e, e tem alguns livros que não estão aqui porque existem livros que são portais espirituais de uma maneira, acredito que seja tão séria que eu tive que destruir. Mas alguns eu mantive aqui para pesquisa, para poder falar com vocês. Não pesquisa que nem eu fazia antes. Pesquisa para eu pegar esse conhecimento para mim e aplicar na minha vida. Não. É para ensinar, para te ajudar a desvendar como que o engano hoje é tratado, como que o engano hoje acaba entrando nas igrejas, acaba entrando na vida do cristão. E tem tantos livros aqui, eu estava vendo, tantos livros que às vezes a gente vê até pastor indicando. E acredito realmente que não seja por maldade, mas por falta de conhecimento. E tanta coisa que eu já li, já aprendi quando eu estava na nova era, e eu fico tão triste em ver que existem homens de Deus, mulheres de Deus, buscando conhecimento em outro lugar. E não é assim, conhecimento de marketing, conhecimento de business. Isso daí tudo bem, eu entendo. Agora, é conhecimento de desenvolvimento pessoal, é conhecimento sobre mentalidade. E é aí que está o perigo, porque isso que afasta de Deus, isso que afasta da Bíblia. E não, claro que não está escancarado. Olha, isso aqui te afasta de Deus, não é? Você não vai pegar um livro de São Cipriano, certo? Esse eu nunca li. Glória a Deus por isso. Eh, mas são aqueles livros mesmo que o engano ele tá bem sutil, que o ocultismo tá bem sutil. Quer um exemplo? Vamos pegar aqui um exemplo? Se vocês depois quiserem que eu faça algum vídeo falando um pouquinho mais de alguns livros aqui, só colocar aqui nos comentários, tá? E aproveitando, deixa seu like, inscreva-se no canal, vem acompanhar aqui com a gente para ser sentinela. Não seremos os enganados dos últimos dias. Eu peguei aqui alguns livros que eu sei que muita gente lê, que inspira muita gente e que tem ocultismo e as pessoas não têm ideia disso. Por exemplo, um dos livros mais famosos sobre isso, que eu ainda vou fazer um vídeo só sobre esse tema e esse livro, é esse aqui. Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill. Quem me acompanha sabe, eu não vou ficar aqui não apontando para pastor, fazendo vídeo. Olha, esse pastor que falou que horror é antibíblico, é não sei o quê. Eu não gosto disso, eu gosto de ensinar a doutrina por trás, porque primeiro que é uma coisa muito ruim, eu acredito, ficar expondo as pessoas desse jeito. E quem que nunca errou, né? Mas é a doutrina. O que que adianta falar, olha, esse pastor ensina coisa errada, mas se você vai ouvir, vai numa igrejinha, às vezes, pequenininha, que você fala: "Ai, aqui eles vão ensinar a Bíblia", e de repente ele está ensinando a mesma coisa que esse pastor. Então não adianta a gente só falar da pessoa, né, eu acredito muito que a gente tem que falar da doutrina. E tem muita gente que coloca isso aqui nas igrejas, e é claro que eles não vão falar com esse nome: "Ah, isso daqui diz Napoleão Hill", não é. Eles colocam o entendimento mesmo, algumas coisas que tem aqui nesse livro, e fazem uma adaptação à pregação, a Bíblia que se adapta aos livros, não ao contrário. Na verdade, nem ao contrário eu defendo, né. E tem mais um aqui que é A Lei do Triunfo, também de Napoleão Hill, e eu gostava muito de Napoleão Hill, eu tenho a coleção inteira dele. Tem muito mais livro aqui ainda de Napoleão Hill, mas até quando Deus abriu a minha visão em relação a isso, de falar: "Olha, não é só a questão da nova era pura, é a questão dos ensinos", e Napoleão Hill não está de acordo com a Bíblia. Tem um outro também que eu gosto demais, gostava demais,
e que Deus também abriu minha visão. E aí, às vezes, você vê, né, você lê uma parte e você fala: "Ah, não, mas isso daqui tá de acordo com a Bíblia". A gente precisa fazer e ter uma visão global do que está acontecendo. Olha isso daqui. Nossa, esse livro aqui eu li diversas vezes, diversas vezes. Eu aplicava isso. Inteligência Positiva de Cesar Chamini. Ele ensina os sabotadores. Já ouviram falar dos sabotadores? O hiperrealizador, o hiperracional, a vítima, o prestativo, o inquieto, o hipervigilante, o controlador, o esquivo, o sábio. E aí, que eles falam, né, para fortalecer o sábio e minimizar o sabotador. Era um livro que era muito estudado, tá aparecendo aqui? Tá, né? Tudo marcadinho com, ó, marca-texto. E é um perigo porque a gente pensa, e de onde vem esse sabotador, né? De onde vem, será? Será que vocês fazem uma ideia de onde vem esses sabotadores aí? Será que vem do reino espiritual ou é uma coisa realmente criada aí na sua mente do nada, né? Ou de alguma coisa que tenha acontecido no passado? Isso pode ter acontecido? Pode ter tido algum fato no passado que te trouxe um certo trauma, que eles falam, né, o sabotador eles falam o quê? Que é para você é uma defesa da mente. Então, por exemplo, a vítima normalmente ela consegue atenção sendo vítima. Por exemplo, uma criança que não tinha atenção nenhuma dentro de casa. E aí, quando ela fica doente, os pais param tudo e ficam dando atenção para essa criança. E depois que ela melhora, os pais não dão mais atenção para essa criança. E aí ela cria esse sabotador de vítima, porque quando ela fica doente, as pessoas acabam dando atenção para ela, dando carinho, dando amor, e, e ela consegue o que ela quer. E aí ela acaba desenvolvendo um sabotador, que é a vítima, para poder se proteger mesmo, para poder ter uma proteção, ou ter uma companhia, ou ter alguém. Só que isso é muito complicado porque você esquece o mundo espiritual, né, você fala: "Não, isso aqui é um sabotador que foi criado na infância, que veio através disso, daquilo outro. Olha, descobri, então tá ótimo". E você sabe o que que o inimigo tá colocando na tua mente? Você sabe o que que o inimigo tá trabalhando em relação a isso, para você continuar vítima e não assumir a sua postura de filho, de filha, porque nós somos filhos do Todo-Poderoso, nós somos filhos de Deus. Então, se tá se sentindo sozinha, tá sentindo alguma coisa, vamos orar, vamos buscar aquele que pode todas as coisas. E então, de verdade, esse livro ele é um perigo. Estudei muito, já falei muito dele, já eh, tem até um formulário na internet que você faz para poder descobrir os seus sabotadores e tal. Outro livro perigoso que eu gostava demais, 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 e que muita gente usa, é esse aqui, Inteligência Emocional de Daniel Goleman. Eu fiz, inclusive, um curso com Daniel Goleman e com Marshall Goldsmith. O Marshall Goldsmith, ele é mais técnico de business. O Daniel Goleman, ele trata mais da inteligência emocional mesmo. E eu até fiz um estudo, que eu vou gravar um vídeo disso para vocês. Eu até fiz um estudo aqui demonstrando por que ele fala que ele defende algumas coisas que são totalmente contrárias à Bíblia, à palavra de Deus. Ele fala das emoções, tem muita coisa boa aqui dentro, mas o que que acontece com isso? O inimigo ele não vai vir, eh, falando já de cada monte de coisa ruim, um monte de coisa que você vai parar e pensar: "Nossa, isso aqui eu acho que é o inimigo". Não, ele vai vir com coisas boas, e vai vir com algumas coisas que são verdades. Só que no final das contas acaba desconectando você de alguma maneira do Criador e do poder do nome de Jesus. Jesus tem todo o poder, Jesus já veio, ele já nos salvou e o nome dele tem todo o poder
e a gente acaba esquecendo um pouquinho disso, né, da importância disso, quando a gente acaba indo muito para o desenvolvimento pessoal. E tem um aqui, esse aqui tá bem na cara, né, mas eu também vou fazer um vídeo sobre ele, Deepak Chopra, já ouviu falar? Você é a sua cura. Aí, para quem não tá muito antenado, você é a sua cura, já tá um pouco na cara de que isso aqui, não é de Deus, né. Mas, de toda forma, tem muito cristão que gosta, que lê, e tem muita livraria também que vende coisas cristãs também que vende este livro. Tem algum livro aí que você já leu e você fala: "Ah, isso aqui não é de Deus não, eu comprei, li, mas aí eu até parei no meio, eu li inteiro e depois percebi que isso daqui era um engano"? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber. Ah, tenho muito livro aqui, muito, 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 e a grande maioria é ocultismo sutil. Eu, como eu falei para vocês, eu mantive, porque eu faço esses estudos e mostro para vocês, porque eram livros que eu estudava e aplicava na minha vida quando eu estava no engano. Tem alguns livros, né, que por exemplo, tinha, livros específicos de ioga, esses livros todos foram destruídos, até porque não preciso aqui ficar aprendendo ioga para falar para vocês, para ensinar que é uma coisa que não é de Deus. Então esses livros eles foram destruídos, mas o ocultismo sutil, ele tem muito livro aqui que eu vou passar para vocês, porque tem muita gente que lê, replica, fala, aí um outro ouve e replica aquilo sem saber a fonte que está vindo essa frase ou esse ensino, não sabe a fonte. E aí esse engano vai sendo passado e acaba no púlpito, e eu não faz tanto tempo não, que eu acabei ouvindo um pastor falar na pregação, e era parte de um livro que eu estudava de neurociência. Então, e gente, não, né, não, é a palavra de Deus pura e simples, que é poderosa, e não tem por que a gente levar para o altar coisas, ensinos do mundo. Então, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, na verdade é um bate-papo aqui com vocês. Me contem aqui embaixo, quais são os livros? Tem algum que você gostaria de saber? Ah, Betânia, esse daqui, você acha que é ocultismo ou não? Esse aqui, você acha que tá legal? Coloca aqui que eu vou fazer um vídeo sobre isso que você pedir. Até o próximo vídeo.